Fala galerinha, beleza? Então, continuando as nossas aulas, nós vamos falar agora sobre opostos, módulo e interpretação geométrica, tá bom? Nós vamos dizer que dois números são opostos quando a gente soma esses dois números e essa soma resulta em zero. Aí nós temos o exemplo aqui, ó. 2 é o oposto de menos 2, porque se eu somar 2 mais menos 2, isso vai dar zero. Se eu somar 4 mais menos 4, dá zero. 5 mais menos 4, dá zero. Menos 10 mais 10, dá zero. Então, é você pegar um número, 3, o seu oposto tem o mesmo número com sinal contrário. Aí nós falamos também que, além de ser opostos, os números eles podem ser simétricos, tá bom? Simetria ou oposto vai ser sempre a mesma coisa. Então, muito cuidado, porque às vezes acaba que numa questão cai que dois números são simétricos, e o que quer dizer é justamente que eles são opostos. Ou seja, quando você somar esses dois números, ele resulta em zero, tá bom? Vamos aqui, vamos continuar. Então, olha só. Temos aqui, ó, a partir do zero, 2 unidades à direita, 2 unidades à esquerda. Professor, mas a esquerda é negativa, então por que 2 unidades positivas? Porque nós não estamos levando em consideração se o número é positivo ou negativo. A gente está levando a quantidade de casas que esse número leva até chegar na sua origem, tá bom? Lembrando, qualquer número nós podemos representar desse jeito. Então, se eu tiver 3 positivo, de 3 para o zero, do zero para cá vai ser o quê? Menos 3. Tranquilo? Módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro, pessoal, deixa eu ajeitar aqui que às vezes pula. O módulo de um número inteiro nada mais é que pegar o número e escrever dentro dessas duas barrinhas aqui. Eu vou falar de uma forma bem chula, que é para ficar mais compreensível, porque aqui tem uma linguagem matemática, né? Depois eu explico a linguagem matemática. O módulo nada mais é do que uma criação para transformar número negativo em positivo. Por exemplo, se eu for calcular a área de um triângulo, não existe área negativa. Então, se de repente a área de um triângulo, qualquer triângulo aí, deu menos 20, isso é impossível. Então, para transformar esse menos 20 em positivo, se inventou a questão do módulo. Quando, por quê, qual foi o motivo, sinceramente, eu ainda não tive curiosidade de pesquisar. Mas o módulo funciona para isso. Tanto é que você pode observar, se o número que está dentro do módulo, se o x for maior ou igual a zero, o módulo desse número é igual ao próprio valor dele. Isto é, o módulo de x é o próprio x. Significa que se eu tenho um módulo de 7, 7 não é maior que zero, então é o próprio 7. Já que ele é positivo, fica positivo. Matematicamente falando, quando esse número ele é menor que zero, nós vamos usar o seu oposto. O oposto seria menos o valor do número. Então, menos 3, o módulo de menos 3. Então, seria menos 3, para poder dar 3 positivo. Menos 12, a mesma coisa, menos 12, para poder dar 12 positivo. Mas percebe que isso só acontece com o número quando dentro do módulo ele é negativo. Então, para você não ter que ficar gravando ou decorando fórmulas, só entenda dessa maneira. Número negativo dentro do módulo significa que ele vai se transformar em número positivo, tá certo? É meio chatinho e eu diria até estranho falar desse jeito, mas é assim que funciona, tá bem? Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Interpretação geométrica. A interpretação geométrica nada mais é do que colocar o número, ou no caso aí o módulo, dentro de uma reta. Então, nessa reta numerada dos números inteiros, o módulo de x é igual a distância entre x e a origem. Então, o módulo de x significa que este número ele é 7 positivo, então eu vou ter 7 unidades a partir da origem. O número aqui internamente é menos 12, então eu vou ter da origem
até o finalzinho 12 unidades, até a parte negativa. Isso aqui, pessoal, serve para a gente designar algumas situações. Por exemplo, Manaus, vou fazer uns desenhos aqui meio feinho, né? Manaus está aqui, Itacoatiara está aqui, Presidente Figueiredo está aqui. A gente tem para cá Manacapuru também. Aí nós temos as BRs que ligam, ó, Itacoatiara, a 174, se eu não me engano, ou 064, nem lembro. Temos aqui a outra BR, essa aqui que é 174, e temos essa BR aqui, ó, que tem a ponte que atravessa para Manacapuru e tudo mais. Eu acho que é para Manacapuru. O que acontece? Manaus é o ponto zero, é o marco zero. Então, de Manaus para Itacoatiara são 280 quilômetros. Então, daqui seria o quilômetro 280. Teoricamente, se eu for levar isso aqui em consideração, quando eu olho para Manacapuru, eu deveria ter menos 1 km, menos 2 km e assim por diante, já que Manaus é o marco zero. Então, é mais ou menos essa ideia. Para cá cresce, né? E para a esquerda diminui. É mais ou menos essa ideia, tá certo? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, porque realmente essa parte às vezes confunde um pouco. Mas lembre, módulo é só para transformar um número negativo em número positivo. E se o número for negativo e nós formos aplicar dentro da reta, nós vamos olhar para o lado negativo e vamos contar a quantidade de unidades desse número. Então, se eu tenho menos 10, então eu vou contar a partir da origem 10 unidades para poder marcar esse número. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Desde já agradeço e até a próxima.